Há um tempo atrás eu tava reassistindo as pedradas do ano passado, né, dos animes, e entre elas estava Dungeon Mesh. Um anime que eu já fiz um vídeo sobre, inclusive, mas eu fiz ele enquanto ele ainda estava saindo, então eu tava meio confuso sobre o que falar sobre ele, mas agora eu tenho um tema em mente sobre o que esse anime barra mangá faz que é tão interessante. Pois assim como muitos animes da temporada, Dungeon Mesh é um anime que se passa no mundo medieval fantástico, inspirado na Europa. E a maioria desses animes que possuem essa ambientação são altamente inspirados em RPGs. Principalmente em MMORPGs, tendo até a aparição de coisas como levels, classes e tudo mais que você encontraria em um RPG eletrônico, indo até a HUD aparecendo. E Dungeon Mesh também é inspirado em RPG, especificamente o Wizardry 6, eu acho que era para NES, um jogo altamente inspirado em D&D primeira edição, onde certos conceitos eram bem diferentes, né? E era um jogo muito mais voltado para sobrevivência nas masmorras, né? Era bem difícil ele, não sei se toda a primeira edição era assim, mas tinha uma versão da primeira edição que era assim. D&D é confuso. E essa inspiração veio porque era o jogo que a autora viu o pai dela jogar quando era mais jovem. Então acho que era obrigatório eu deixar isso claro, mas o ponto principal que eu quero passar é que Dungeon Mesh não é uma adaptação nem desse jogo e nem de D&D, mas se ele fosse, ele seria uma adaptação perfeita. O Dungeon Mesh conta a história de um grupo de aventureiros que estão explorando uma masmorra muito estranha. Quando alguém morre nessa masmorra, a alma dela fica presa na masmorra, que permite que essa pessoa seja ressuscitada dentro dela. Essa é a masmorra do Mago Louco. E de acordo com o antigo rei da Cidade Dourada, quem derrotar o Mago Loucos é o novo dono desse reino. E os heróis que acompanhamos são pessoas que estavam explorando essa masmorra quando deram de cara com um dragão, e no confronto contra ele, eles estavam terrivelmente cansados e famintos, e por conta disso, o líder deles, conhecidos como Laios, se distraiu por um momento e teve que ser salvo pela sua irmã, que foi devorada pelo dragão. E agora ele e o resto do seu grupo precisam tentar voltar à masmorra e salvar ela a qualquer custo. E esse preço vai ser comer os monstros de dentro do calabouço, né? Por isso que o nome do anime é Dungeon Mesh. Basicamente, todo o universo de dentro do calabouço não é um spawner de monstros normais. Os monstros, eles possuem meio que uma cadeia alimentar, que eles existem com uma certa lógica ali. E justamente por conta de todo esse conceito que torna Dungeon Mesh minimamente interessante no início. Como pode ver, Dungeon Mesh não é uma história de aventura necessariamente normal. Ela tem um foco muito maior em sobrevivência, que não existe em outros animes do mesmo tipo. Em muitas histórias, principalmente mangás, novels e manhwas, fome simplesmente não é um problema. Mas em Dungeon Mesh é pra caramba. É toda a ideia do anime, obviamente, aventureiros que se arriscam na masmorra comendo os monstros do caminho. E não comendo de uma forma nojenta, tá? Mas quase como se fosse um passeio gourmet. Isso graças ao Senshi, que é um anão que vive na dungeon e sabe tudo sobre ela, e ajuda eles na jornada de resgatar a irmã do Laios, a Fale, que no início do anime eu já ouvi muita reclamação sobre ele ser meio paia, né, meio lento, pois realmente não existe uma boa razão para você querer acompanhar essa jornada inicialmente, pois você não conhece direito nem os personagens principais, que à primeira vista só parecem genéricos, e quem eles estão buscando, e você inicialmente só se importa por associação, é a irmã do cara, então é óbvio que a gente tem que ir lá resgatar ela. Mas conforme os episódios avançam e nós temos tempo de realmente conhecer esses personagens, é quando a história deixa de ser uma trama episódica sobre comer bichos nas masmorras para uma missão de resgate no mundo complexo, com um world building excelente, porque o anime ele demora um pouco para realmente demonstrar e conectar as partes mais essenciais da trama. Mas sem nós termos realmente conhecido a Fallen, nós passamos a nos importarmos com ela, assim como os outros personagens, por conta justamente das histórias deles e como eles parecem se sentir sobre ela. Quase como se nós fizéssemos parte do grupo e tivéssemos acabado de entrar nele, assim como o Senshi, e nós estamos nos importando com ela pouco a pouco, enquanto ouvimos sobre ela na jornada. A Fane é um caso muito especial de um personagem que cresce em você, mesmo sem ter presenciado o auge dela pela narrativa convencional. Quase como se One Piece começasse em Enies Lobby e você passasse a se importar com o resgate da Robin no meio do arco, saca? Tô explicando essa parte porque eu acho que é normal reduzir Dungeon Mesh ao anime engraçado de comer monstros. Mas ele é efetivamente muito mais que isso, tendo uma trama que ao mesmo tempo cresce com os personagens, com nós cada vez mais entendendo eles e seus motivos, como entendendo o mundo em volta deles, pois em Dungeon, muitas das características dos personagens são explicadas com traços de suas raças ou pelos ambientes que eles cresceram naquele mundo, como por exemplo, pelo anime é normal a interação entre o Senshi, o anão, e Tio Chuck, um hobbit, mas é melhor chamar de Halfling aqui. Basicamente, Tio Chuck parece uma criança, obviamente, mas ele na verdade tem quase 40 anos e tem filhos. E o Senshi, por
todo o anime trata ele como uma criancinha, falando sobre como ele tem que se responsabilizar em alimentar o tio Chuck para ele crescer bem, mesmo com o tio Chuck falando que ele é um adulto o tempo todo. Só que a parte interessante sobre essa dinâmica é que não adianta o tio Chuck falar que ele tem 30 e tantos anos pro Senshi, pois é revelado depois que para anões isso é a idade de criança ainda. Então o Senshi não tava ignorando o tio Chuck durante o anime, ele apenas estava interpretando como birra de adolescente que fala eu não sou mais a sua garotinha, veja, eu já sou uma adulta. Memes de TikTok. E essa conversa entre o world building e os personagens está presente em muitas esferas dessa história, seja apenas pelo cômico ou até nos aspectos mais intrínsecos das partes mais sinistras dos personagens, como no caso da Marcille, que é uma meio-elfa, que nesse universo meios-elfos vivem mais até do que elfos puros. Só que eles ainda possuem aquele apego humano, né? Então, spoilers sérios aqui, então fica esperto se você não tiver assistido o negócio. Que a Marcille, ela possui o medo de perder os seus entes queridos, no caso em especial a própria Fallen, a menina que estamos tentando salvar, e por conta desse medo, a personagem da Marcille estuda magia negra, que é um tipo de magia que mexe com a morte de uma maneira não natural. E graças a esse conhecimento proibido e a magia do calabouço de aprisionar almas, a Marcille consegue trazer de volta a namoradinha dela usando a carne do dragão, que basicamente causa o round 2 de aventuras que eu ainda não sei como termina também. Mas essa trama da Marcille, ela é importante para a gente entender o personagem do próprio Mago Louco, que obviamente também mexe com essa magia profana e por isso que ninguém consegue morrer de verdade no calabouço, porque ele tem uma aparente obsessão em manter os tempos de glória daquela era de ouro, preservando uma cidade fantasma e até revivendo aqueles tempos dentro de pinturas ilusórias. E eu não sei ao certo se é isso direito ou o porquê disso, eu não li o mangá, então por favor, sem spoilers pra mim, apaga o comentário agora! Então por fim, o que eu quero dizer com esse anime adapta jogos melhor do que mídias focadas nisso, é porque Dungeon Mesh tem uma preocupação fundamental em explicar as regras e as dinâmicas desse mundo e entrelaçar ela com a história, seja por conta da comida ou dos personagens. Tudo tem uma origem, uma razão, um porquê, uma cadeia alimentar ali que se cria. Elementos que antes podem só parecer videogame slop, como um grupo de pessoas explorando uma masmorra, cadáveres sendo facilmente revividos e criaturas respawnando sem motivo, não estão ali só porque é o esperado, e que tem que ter, porque é assim que RPGs funcionam. Mas existem reais razões para nós até se importarmos com essas coisas. Não é apenas videogame slop, talvez seja a primeira pessoa usando esse termo. Mas eu acho que você consegue entender o que eu quero dizer com isso, né? Com esses vários filmes de videogame saindo e animes também com essa temática que basicamente perdem completamente o ponto de certas coisas existirem dentro do videogame e trazendo elas para outra mídia de forma completamente crua e barata, principalmente os isekais estranhos da vida, que a maioria deles é escrito por algum otaku que jogou algum High Mortal Fantasy 10 da vida e eram muito fortes naquele jogo single player, e na escola eles ficavam pensando, cara, como eu queria que eles soubessem que na verdade eu sou o mais forte daqui no High Fantasy Tower 10, 5, sei lá. E aí eles escrevem esses Power Fantasies com isso em mente, né? Não se sinta ofendido com o meu último comentário. Se você gosta desse tipo de novel e anime, eu também era igualzinho esses autores na infância. Eu ficava imaginando coisas iradíssimas. Só que graças a Deus, eu li O Senhor dos Anéis, então eu queria escrever uma história um pouco mais complexa do que videogame slop. Basicamente o meu ego era o maior. Enfim, então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, né? Desculpa aí se você achou ele um pouquinho pior do que os outros, né? Eu tô começando aqui fazer 2 vídeos por semana, então ainda tô me acostumando a ter que fazer um roteiro melhorzinho, não sei o que, mas você vê que esse vídeo aqui foi especial, porque na realidade você pode ter percebido aí, né, 3D, momentos ali, né, que usei mais uma dimensão ali que geralmente não acontece, né, pois é, tamo voando alto, esse canal aqui vai ser o maior produtor de vídeos da internet, podem postar isso aí, ó, 3D, chegamos em 1995 nesse canal, finalmente. Toy Story 1 Technology. Enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Suscreva-se no canal, deixa o like, compartilha, hype o vídeo aí e se torne um membro desse canal e consiga acesso a vídeos antecipadamente e além disso também consiga acesso a emojizinhos, a participação de coisinhas aqui e ali. Ó, no nível mais alto você pode até me obrigar a jogar um jogo com você. Aqui é escravidão plus pra mim, pai. Mais ou menos, porque eu estou sendo pago. Chega de falar besteira, até mais. Diretamente do Conjuntal, fui mandar aqui pra cá. Aqui, ó, me chamou de feio. Te juro por Deus, é. Eu sou feio, Chuck. Papai do céu, quando te fez, não era de fazer ninguém. Era sábado e sábado era dia de descanso do Senhor.